que é o de promover a educação e a formação dos nossos associados, a FENCOM, juntamente com nossas cooperativas filiadas, programou um ciclo de palestras para discutirmos com especialistas temas relacionados à carreira médica, mercado de trabalho, planejamento financeiro, entre outros. Hoje, teremos a satisfação de ouvir o Dr. José Augusto Ferreira, graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e pós-graduado em Gestão Empresarial pela USP, especialista em Clínica Médica e em Medicina Intensiva. Foi fundador e diretor-presidente da Unimed Parque Cimenteiro. Foi diretor da Credicom de 2005 a 2013 e presidente da FENCOM de 2006 a 2012. Conselheiro de administração do SENG desde 2009 e professor de gestão de saúde na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. É diretor de provimento de saúde da Unimed BH desde 2014. A senhora Kelly Cristina Rodrigues, CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting, vai dar nó na língua aqui, vocês desculpam. Primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil. É partner do Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha, executiva com mais de 20 anos de atuação na área de saúde, especialista em experiência do paciente, com cursos na Cleveland Clínica, na Barry Institute, entre outras instituições. É membro da Association for Patient Experience, graduada em Relações Públicas e MBA em Marketing de Serviços pela Escola de Propaganda e Marketing, com módulo em Negócios Internacionais na Universidade de Nebrija, na Espanha. É membro do Centro de Estudos e Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de Saúde e uma das autoras do livro Experiência do Cliente, na Teoria e Muita Prática. Com esses brilhantes currículos apresentados, fica claro que vamos conversar hoje sobre a experiência do cliente. Nesse ano de pandemia, passamos por grandes transformações em nossas vidas pessoais e profissionais. Passamos a utilizar da tecnologia com muito mais frequência e liberalidade. Aprendemos que muita coisa pode ser feita do conforto de nossas casas, onde quer que elas estejam, bastando um acesso adequado à internet. Nunca tantos leigos discutiram e opinaram sobre questões de saúde. Ficamos cada vez mais exigentes em receber serviços que reflitam nossas condições e preferências. Da mesma maneira, os nossos clientes têm buscado nos serviços de saúde a mesma comodidade e conveniências oferecidas por outras empresas de diferentes áreas, como transporte, hospedagem, viagem, filmes, etc. Mais praticidade, menos perda de tempo e um atendimento realmente personalizado são algumas das exigências por parte do paciente. O paciente deve ser colocado no centro de nossa atenção. E um dos maiores desafios será mudarmos a forma como enxergamos esse novo consumidor. Antes de iniciarmos as palestras, gostaria de dar alguns avisos. Primeiro, pedir a todos que desabilitem o som para não interferir nas apresentações. As perguntas podem ser feitas pelo chat e serão respondidas ao final das apresentações. Ao longo do evento, será exibido no chat um link com a pesquisa de avaliação do evento, que é muito importante para nós. Pedimos a todos que respondam. Este evento será gravado e disponibilizado no canal da FENCOM no YouTube. Eu convido agora o Dr. José Augusto para fazer a sua palestra. Obrigado. Obrigado, Toninho. Pessoal, é um prazer enorme e sinceramente, com muita emoção, voltar ao ambiente da FENCOM, ambiente hoje virtual, mas, de qualquer forma, dá para matar a saudade dos velhos amigos. Como o Toninho falou, nós vamos falar sobre a experiência do cliente, principalmente o novo cliente, e eu acho que já está aparecendo aí, não está, Toninho? Ainda não. Não? Não está? Então, deixa eu... Lá. E agora? Isso.
Agora tá, né? Pois é, vamos pôr aqui no modo apresentação. Isso. Bem, então, a ideia é que a gente fale um pouco sobre o novo cliente e as perspectivas para o período pós-pandemia. Que esse período pós-pandemia está ficando cada dia mais longe. Nós não sabemos quando essa pandemia vai acabar, ou talvez até se vai acabar ao longo dos próximos anos. 2020 foi um ano que jamais foi imaginado por qualquer um de nós. Um ano que trouxe uma crise sem precedentes, com recessão, fechamento de empresa, desemprego, insegurança, e principalmente nos trouxe a figura da necessidade do isolamento social. E esse isolamento social, ele trouxe novos hábitos para as pessoas, fez com que as pessoas refletissem sobre o seu estilo de vida anterior, e principalmente ele vai trazer mudanças de comportamento das pessoas daqui para frente. Nós já vínhamos conhecendo sobre o novo cliente, esse conhecimento ele já vinha se desenvolvendo antes da pandemia, mas agora, com esse cenário, isso se potencializou de uma maneira enorme. Nós temos certeza que hoje o nosso cliente ou o nosso paciente é um paciente conectado e informado, praticamente todos eles. Outro dia, conversando com um amigo de Ituiutaba, o Rodrigo, ele disse que foi visitar uma paciente em casa de 89 anos e viu que ela tinha 2 roteadores. E aí ele perguntou para ela, mas por que 2 roteadores? Ela falou, você já pensou se eu fico sem internet? Então eu tenho que ter 2 roteadores. Então todas as pessoas estão conectadas, uns mais, outros menos, mas todos estão. As pessoas buscam e vão buscar cada dia mais comodidade e conveniência. Esse período da pandemia fez com que as pessoas ficassem em casa e não deixassem de exercer as suas atividades normais por causa disso, mas sempre através de uma comodidade, de uma conveniência que está a serviço das pessoas. Os clientes estão cada vez mais engajados, seja em movimentos ecológicos, seja em movimentos éticos, seja em movimentos anticorrupção. As pessoas estão mais engajadas e procurando sempre uma prestação de serviço mais transparente, mais segura e que esteja conectada também à sua forma de ver a vida. E o cliente está cada dia mais exigente. O médico, com isso, sofre uma pressão por causa dessa exigência e por causa desse empoderamento do cliente, que efetivamente chegou nos nossos dias. Ele hoje é um cliente empoderado e exigente por informações, mas principalmente por informações de qualidade, informações que, inclusive, ele também tem acesso. E aí a gente começa a analisar todas essas empresas que tiveram muito sucesso ao longo dos últimos anos, o Toninho falou um pouco disso, e é importante que a gente perceba por que essas empresas tiveram sucesso. Essas empresas, elas entregaram alguns atributos para as pessoas. O primeiro deles, economia financeira. O Paulo Pimenta vendeu o carro e hoje só anda de Uber, e segundo ele, está ficando muito mais barato andar de Uber do que ter um carro. É cômodo você usar esses serviços, é muito mais simples e cômodo você abrir o Netflix do que ir a uma loja para alocar uma fita de vídeo. Você ganha tempo, é seguro, porque as informações estão disponíveis, as avaliações estão disponíveis e, principalmente, é transparente. Você pode opinar, você tem o poder de opinar, de reclamar e ser atendido. Isso tudo faz com que as pessoas gerem confiança nessas marcas, nesses serviços e nesses produtos. Então, é isso que as pessoas querem quando se relacionam com qualquer serviço que é prestado a elas. E é isso que nós temos que entregar para as pessoas, para que elas confiem cada vez mais em nós. Economia, comodidade, ganho de tempo, segurança e transparência. Bem, só assim é que a experiência do cliente vai ser verdadeiramente positiva. Se ele receber da nossa parte, que presta o serviço, que entrega para ele um produto ou um serviço, esses atributos, é que essa experiência vai ser positiva e a Kelly vai abordar muito isso daqui para frente. Durante a pandemia, nós acabamos por lançar mão de iniciativas que antes nem pensávamos.
Tivemos que ampliar a nossa capacidade de atendimento, abrindo mais de 200 leitos, suspendendo cirurgias eletivas para deixar os leitos à disposição do atendimento de Covid. Contratamos mais de 450 profissionais e colocamos mais de 400 médicos na consulta online coronavírus. Capacitamos as equipes nossas e da rede credenciada através de boletins, folhetos, atualizações periódicas com fluxos e protocolos, e principalmente proporcionamos segurança financeira para os nossos cooperados e para os nossos prestadores, seja através de antecipação de produção médica, garantia financeira para aqueles cooperados que se infectaram com Covid, adicional de consulta e para os prestadores para compra de EPI, e antecipação de faturamento também para os prestadores que passaram meses de dificuldade com redução do seu faturamento, consequentemente da sua receita. Também tivemos uma série de iniciativas ligadas à proteção das pessoas, a principal delas, a consulta online, que já atendeu mais de 240 mil pessoas em quase um ano de funcionamento, e cuja satisfação é excelente, o NPS 82, ou seja, índice de excelência do NPS. Portanto, foi fundamental que o percurso assistencial dos pacientes fosse orientado. Mais de 400 mil clientes monitorados, com o percurso orientado, fazendo talkbot e voicer por robô para detectar aqueles pacientes sintomáticos ou que tinham uma evolução desfavorável para orientar, e fazendo, inclusive, a atenção domiciliar através de mecanismos eletrônicos. E agora, por fim, no mês de dezembro, até em função de toda essa experiência adquirida ao longo de poucos meses, a Unimed BH também, de forma muito rápida e ágil, lançou um produto chamado Bem Digital, que tem um foco nesse novo cliente. Ele tem um preço mais acessível, porque as pessoas querem ter plano de saúde, perceberam a importância do plano de saúde na pandemia. As pessoas podem ter um atendimento digital 24 horas por dia para ser orientadas. Esse acesso é, inclusive, via app, pode ser feito pelo celular ou computador. E também entregamos para o paciente uma orientação do cuidado virtual através de telesaúde, telemonitoramento e de relacionamento. E com isso, nós também teremos uma rede específica para atendimento presencial. Ou seja, é uma forma de levar para as pessoas a comodidade, a conveniência e a economia financeira antes dele ir para um pronto atendimento, antes dele ir para uma consulta médica. E por isso tudo, por tudo que nós fizemos ao longo desse ano, nós chegamos ao final do ano com um número recorde na nossa carteira de clientes, 1.313.000 clientes, número nunca antes alcançado pela Unimed BH. Bem, isso tudo foi feito para garantir mais qualidade, para reduzir desperdício, dando segurança e resolutividade. Mas eu quero me concentrar, já que nós vamos falar do período pós-pandemia, sobre o que nós estamos entendendo como tendências em saúde para daqui para frente. O ano de 2020, como foi um ano completamente atípico, ele também trouxe transformações nas vidas das pessoas e que vão, certamente, causar consequências daqui para frente. São 10 tendências que a gente cita uma a uma daqui para frente. Primeiro, nada mais será como antes. As pessoas vão mudar a sua visão sobre o tanto que a saúde é importante. Ficar em casa e cuidar da família voltará a ser um valor. As pessoas estão valorizando o momento. Os novos hábitos de cuidado, de alimentação, higiene e prevenção vão ganhar mais espaço, porque ele foi importante adquirir esses hábitos durante a pandemia. E o vínculo médico-paciente vai se tornar cada vez mais essencial, porque todos que tiveram o vínculo preservado durante a pandemia acabaram por ter uma assistência muito mais adequada. E a ciência e a pesquisa sérias também vão ganhar mais destaque, já que a saúde virou o principal item da mídia ao longo dos últimos 12 meses. Outra questão que vai acontecer, sem dúvida, é que a conveniência vai chegar à saúde. Como ela já chegou em algumas atividades, o Toninho citou transporte, por exemplo, ela agora vai chegar à saúde, porque os diversos pontos de contato, de acesso e o uso do sistema de saúde vão estar disponíveis para as pessoas.
Nós aprendemos ao longo da pandemia que as pessoas gostam desse tipo de contato, gostam desse tipo de acesso. Mesmo que ele não seja totalmente resolutivo num primeiro momento, mas o contato de orientação, o contato de fazer um percurso mais orientado por um profissional da saúde vai estar extremamente valorizado para as pessoas. E, principalmente, o hospital, que sempre foi o ponto de contato mais valorizado pelas pessoas, ele vai deixar de ser isso. Até porque a comodidade que outros serviços já entregam para as pessoas, como na área de comida e de transporte, ela vai ser reivindicada pelos clientes. Ela não só vai ser desejada, ela vai ser reivindicada pelas pessoas. E nós vamos passar, provavelmente, o Samuel usa muito essa expressão, de um consumo just in time para um consumo just in case, ou seja, as pessoas vão usar o serviço de saúde efetivamente quando houver a necessidade, e essa necessidade vai ser orientada para elas. Outra questão que nós entendemos que chegou para ficar é que segurança em saúde também se tornou um valor para as pessoas, ou seja, na medida em que ter segurança de não ir a um pronto-socorro, ter segurança de me higienizar ou de usar máscara, isso volta a ser um valor para a saúde, e isso vai estar conectado ao que vai ser segurança em saúde daqui para frente. A pandemia vai ser sempre lembrada e vinculada à imagem de pronto atendimentos, hospitais e serviços de saúde, por vezes lotados. As pessoas vão refletir mais sobre o atendimento que desejam. Será que eu preciso ir no pronto atendimento por causa de uma simples gripe? As pessoas vão buscar por operadoras de plano de saúde que tiverem se destacado de forma positiva no período da pandemia. Um exemplo é a carteira de clientes da Unimed BH, que cresceu. E não foi só em Belo Horizonte. As Unimedes que se destacaram positivamente, eu posso citar a Unimed Fortaleza, também tiveram um crescimento de carteira, porque as pessoas entenderam que essa operadora cuida realmente das pessoas, olha para a saúde e para a segurança das pessoas. Outra tendência que nós entendemos que veio para ficar é que a saúde ela passa a ter maior destaque no debate público. A mídia explorou o tema de saúde, com foco no enfrentamento da pandemia do ano inteiro, e qualidade em saúde se tornou o desejo das pessoas. E isso faz com que o cenário é favorável para a ampliação de carteira de clientes no mercado de saúde suplementar. E pressiona por aumento de competitividade, porque as pessoas vão querer ter plano de saúde, mas, obviamente, elas só vão disponibilizar recursos financeiros que estiverem aos seus alcances. Outra tendência é que a tecnologia na saúde ela veio para ficar. As pessoas experimentaram a telemedicina. Lembrem do número que eu falei, foram 240 mil pessoas na Unimed BH, praticamente 20% da carteira experimentou a telemedicina e aprovou as suas características, que são exatamente aquelas que nós relatamos a respeito de um bom produto ou de um bom serviço na atualidade. Comodidade, conveniência, preço, segurança e, principalmente, vínculo com o médico de referência. A telemedicina pode contribuir muito para gerar mais qualidade em saúde, porque ela pode dizer para o cliente o que ele precisa, qual é o tempo adequado para ele ser atendido e qual o recurso que ele deve utilizar. E, por isso, nós vamos ter a oportunidade de ampliar a oferta de serviços e de produtos para os clientes. E aí eu lembro que a FENCOM, as cooperativas de trabalho, têm, nesse item, um potencial enorme de oferecer produtos de forma diferente, atendimentos de forma diferente, mas sempre com foco na tecnologia e sempre com premissas de atenção primária, ou seja, orientando o cuidado, fazendo o cuidado longitudinal e por um preço mais acessível. O uso da tecnologia também pode expor as nossas fragilidades, porque como ela leva para as pessoas mais transparência, mais informações, ela também pode expor as nossas fragilidades, e é por isso que é importante associar a tecnologia com a boa qualidade assistencial, com a boa qualidade em saúde, entregando para as pessoas mais segurança. E também vai haver uma pressão pela regulamentação da telemedicina. Não só o governo federal já disse que vai regular a telemedicina, como o próprio Conselho Federal de Medicina vem discutindo a questão e em breve nós devemos ter resolução a esse respeito. Outra tendência fundamental é que a necessidade de uma eficiência assistencial está mais evidente. Vejam,
Durante a pandemia, nós tivemos uma redução significativa das internações clínicas. As nossas internações por ICSAP, ou seja, condições sensíveis à atenção primária, como infecção urinária, pneumonia, diarreia, reduziu quase 30%. Os eventos adversos diminuíram, as complicações pós-operatórias e heterogenias. Portanto, o que antes era desperdício em saúde ficou muito mais claro para nós. A irracionalidade de algumas práticas que antes eram muito comuns também ficou evidente, como o excesso de SADT, diagnósticos exagerados, e às vezes a pressa pela realização de terapias e de intervenções. E por isso, nós vamos ter a oportunidade de oferecer para a população novas formas de atenção à saúde e também de remuneração do médico, partindo do pressuposto de medir a eficiência assistencial e o desperdício reduzido. E isso pode contribuir, inclusive, para a oferta de produtos mais acessíveis para os clientes e, consequentemente, aumentar o mercado de trabalho do médico. Ou seja, esse é um assunto que tem tudo a ver com as cooperativas de trabalho e que elas devem ficar atentas a esse potencial, porque é para este caminho que a assistência à saúde vai migrar ao longo dos próximos anos. As evidências dos desperdícios também podem ser usadas em negociações com os médicos e com prestadores de serviço. Por exemplo, eu posso negociar com o hospital uma forma dele dar prosseguimento ao tratamento ambulatorial de um paciente que foi operado, exatamente para ter uma resolutividade melhor, um retorno ao trabalho mais rápido e com menos custo final para o paciente, para o cliente. A tecnologia foi incorporada, mas ela também, as novas tecnologias, como nós assistimos ao longo dos últimos anos, de novos aparelhos, de novos equipamentos, elas podem reduzir. Por quê? Porque o debate sobre as drogas, sobre as terapias para a Covid-19, lançou luz sobre a questão de incorporação de novas tecnologias em saúde. E o poder público, principalmente o judiciário, ele se contaminou pelo conceito de que primeiro é preciso comprovar a eficácia de terapias e propedêuticas para que depois elas possam ser colocadas à disposição das pessoas. E aí a capacidade de influência das operadoras nesse sentido, ou seja, de gerar essas informações, pode crescer muito. E nós podemos ter, inclusive, o surgimento de novas normativas e de menos judicialização no futuro por parte do judiciário. A respeito do pronto-socorro, eu acho que o pronto-socorro ele vai mudar bastante em termos de perfil para o futuro. Ele poderá ter um uso muito mais racional, porque o pronto-socorro mais vazio ao longo desse período, ele comprovou que ele era utilizado de forma excessiva e às vezes desnecessária. Mas, principalmente, para que as pessoas não vão ao pronto-socorro, nós temos que ofertar outros tipos de serviços para os clientes. Eles estão dispostos a optar por outras formas de atendimento, mas nós temos que oferecer essas novas formas de atendimento para o paciente. Então, são novos modelos de assistência extra-hospitalar, pautada em linha de cuidado, em cuidado integral, em atenção primária, atenção domiciliar e telemonitoramento, e nós podemos utilizar para isso o corpo clínico, que antes atuava no pronto-socorro e que agora ficará ocioso em função da redução desse fluxo de pacientes ao pronto-socorro. Mas sempre pensando nos 5 atributos básicos que nós precisamos entregar para as pessoas: comodidade, conveniência, segurança, transparência e, principalmente, economia. Outra tendência é que os princípios da atenção primária vão ganhar mais protagonismo. Eu não estou me referindo à atenção primária básica feitas nos moldes de unidades básicas de saúde, mas, principalmente, os atributos da atenção primária, que é o atendimento ao longo do tempo e, principalmente, a orientação do cuidado. Isso se mostrou verdadeiro no ambiente de países como Portugal ou de operadoras como Kaiser e Cambridge, que têm a atenção primária como foco da sua atenção. O vínculo, a coordenação do cuidado, a proximidade, a confiança na equipe e a proatividade são os fundamentos básicos da atenção primária e que deverão ser ofertados dessa forma para pessoas. Haverá oferta de profissionais e instituições dispostas a adotar esse modelo. E, então, será uma oportunidade de utilizar de forma intensa e produtiva a tecnologia a serviço dessa atenção primária, usando monitoramento, orientação, orientando o cuidado, coordenando e gerando vinculação com o médico e com a equipe que atende o paciente.
E, por último, a última tendência, o uso da inteligência artificial será mais intensificado ainda, porque nós vamos ter novos produtos que nascerão da perspectiva da inteligência artificial e vão utilizar registro eletrônico, prontuário único, assistente virtual, repositório de informações e de exames dos pacientes. Nós vamos poder fazer contrato com prestadores, e aqui eu chamo a atenção de novo para as cooperativas de trabalho, sob uma nova ótica, com modelos como captação e bundle, medindo os resultados assistenciais de forma eletrônica. Nós podemos administrar os nossos produtos de forma automatizada. Um exemplo é o produto recém-lançado pela Unimed BH, o Bem Digital, e com menor necessidade, inclusive, de pessoal e de estrutura. E, então, a IA vai apontar as distorções e as possibilidades de melhoria. Nós chegamos no momento em que as informações na área da saúde vão estar disponíveis para a melhor administração da saúde, o melhor gerenciamento da saúde. E isso, eu encerro aqui dizendo que essas tendências, para mim, são as tendências que, sem dúvida, vão nos permear ao longo de um futuro, e não digo que seria um futuro distante, acho que é um futuro muito breve e que nós vamos assistir esse tipo de tendências. Nada mais será como antes, como diz a música do Clube da Esquina. Nada mais será como antes. As coisas vão mudar, as coisas vão sofrer influência desse período, e as pessoas vão cobrar de nós, que somos gestores da área da saúde, um posicionamento diferente, principalmente a entrega de uma assistência à saúde de forma diferente. E vamos nos lembrar, as pessoas desejam isso, estão acostumadas com isso através de outros produtos, de outros serviços, e essa cobrança daqui para frente vai ser cada vez maior. Eu volto para o Toninho e fico à disposição para a gente conversar mais tarde no debate. Obrigado, Toninho. Obrigado você, Zé. Parabéns. Nós vamos ouvir a Kelly, aí depois a gente vai abrir para as discussões. Kelly, por favor. Obrigada, boa noite, pessoal. Deixa eu colocar minha apresentação aqui. Primeiro, queria falar que... Primeiro, agradecer aí o convite de vocês, da FENCOM, que realmente fico lisonjeada em estar participando com um time desse aqui. Vocês estão vendo a apresentação aí? Sim. Sim, com um time aí tão... com tantos médicos, todo mundo aí no seu horário, no seu pós-horário, né? Para estar aqui escutando a gente. Então, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Uma honra estar aqui junto com o Dr. José Augusto, que fez uma apresentação brilhante, que quase matou a minha apresentação, mas eu vou tentar aqui complementar as coisas todas que ele falou, porque absolutamente tudo que ele falou tem a ver com as coisas também que eu vou falar. Então, estamos em sintonia, Dr. José Augusto. Vamos lá. E sem contar que a Unimed BH tem realmente um protagonismo aí muito grande e de inovação, e é isso que a gente precisa trazer para o setor de saúde. Eu concordo plenamente que nada mais será como antes. A gente tem muitos desafios, sim, mas a gente tem que olhar realmente a metade do copo cheia. Né? O que a gente vai ter aqui para trazer de proveito, para trazer de melhorias, tanto para o sistema de saúde, tanto para o paciente, como para os próprios prestadores de serviços. Porque a gente tem que olhar para todos esses stakeholders e tem que ser um processo ganha-ganha, todo mundo tem que sair ganhando disso. Eu quero primeiro fazer uma contextualização aqui da experiência do paciente, porque exatamente o que é a experiência do paciente, né? A experiência do paciente é igual à experiência do cliente, então a gente tem aqui algumas nuances, algumas diferenças, e quero contextualizar por que a gente está falando tanto de experiência do paciente hoje no Brasil e onde que começou esse movimento todo. Então, assim, rapidamente, esse movimento começou no mercado americano. Então, desde os anos 80, eles já fazem aqui algumas coisas, escutando o paciente, dando voz para o paciente, com pesquisas. Ao passo que a gente fazia aqui, tinha caixinha de sugestão,
né? No Brasil, eles já faziam pesquisas com clientes, pacientes há 20 anos. Então, realmente, o mercado americano tem um monte de coisa que a gente sabe que tem muita teoria que na prática é diferente, mas tem muita coisa que eles estão realmente muito avançados. Então, é importante a gente olhar para estes modelos, para a gente se inspirar e ver o que isso se adequa à nossa cultura, ao nosso momento. Mas eles realmente começaram a fazer essa mudança para olhar para a experiência do paciente em 2006. Quando eles implementaram aí uma ferramenta, o governo americano, né, que tem lá o Medicare e o Medicaid, eles não têm serviços próprios, então eles contratam os serviços terceiros, e eles começaram a implementar essa ferramenta que chama HCAHPS, ou HCAHPS, como o pessoal chama no Brasil. Essa ferramenta é uma pesquisa de experiência, que é um pouco diferente de satisfação, já vou falar isso para vocês, e todo mundo que passa por uma internação hospitalar até hoje recebe essa pesquisa do governo. E essa pesquisa confere um score para as instituições, e as instituições são remuneradas a mais ou a menos de acordo com esse score. Então, o HCAHPS, ele foi implantado em 2006, ele começaram a remunerar em 2008, mas foi aí que veio a grande virada, né? Só para vocês terem ideia, 41% dos americanos que escolhem um hospital para utilização, eles escolhem com base na experiência do paciente. Então, a experiência do paciente realmente é algo muito importante para eles, e o drive deles aqui, obviamente, foi a remuneração. Não que eles não tenham interesse no melhor desfecho clínico, mas a remuneração foi o drive para realmente mudar esse mercado. E aí, também nos anos 2000, lá para 2010, 2011, que eles começaram a falar muito na remuneração baseada em valor, né? A mudar a lógica do pagamento do fee for service do pagamento baseado em valor. E isso também mudou tudo, olhando que eu preciso incluir o paciente nessa equação, porque se esse paciente continuar a ser passivo do jeito que ele é e eu fizer só falar o que ele precisa fazer, eu não vou ter o melhor desfecho clínico. Então, essa foi a linha de raciocínio que mudou aqui todo o mercado americano. Quando a gente fala no mercado europeu, e aí eu acho que o mercado europeu é muito mais parecido conosco, o mercado europeu ele tem outro drive. O drive aqui é o desfecho clínico. Por quê? Porque eles não são remunerados pela experiência do paciente. Mas, claro que a gente tem países na Europa muito diferentes, com níveis de maturidade muito diferentes, mas a maior parte do sistema europeu é um sistema público. E sendo um sistema público, eles têm um dinheiro só para atender todo mundo. E o que eles precisam fazer? Atuar com cuidado centrado no paciente, que eu vou explorar isso aqui um pouquinho mais. Que é fazer o quê? A educação do paciente, que é o que a gente chama de health literacy, para que a gente possa educar o paciente para engajá-lo no tratamento, apoio para o autocuidado, para que ele não se cuide só no momento que ele estiver num ambiente de saúde, dividir decisão clínica, o apoio, o cuidado coordenado, o cuidado compartilhado, trazendo o paciente para ser membro da equipe. Então, esse drive todo do cuidado centrado no paciente, ele tem aqui um olhar para o desfecho clínico. E aí a gente chega no Brasil. Então, no Brasil, como que a gente está no Brasil? Está desse jeito aí, olha, todo mundo colocando a mãozinha, né? Porque a gente vem falando de remuneração baseada em valor, de valor em saúde, que também é uma outra coisa, já há algum tempo. Eu falo de experiência do paciente no Brasil desde 2014, mas eu fiquei alguns anos pregando no deserto, né? Eu digo para vocês que nos últimos 3 anos a gente tem falado mais forte de experiência do paciente. E, doutor José Augusto, eu não sei se você sabe, mas uns 3 anos atrás, eu fiz um trabalho grande aí com a Unimed BH, como vocês já estavam pensando já na frente, para variar, em experiência do paciente. Eu treinei aí uma grande parte da liderança para falar o que era especificamente a experiência do paciente. Então, mas a gente tem falado, assim, no Brasil, de uma forma geral, nos últimos 2 anos, né? E toda essa situação aqui vem sendo discutida por duas questões impulsionaram o mercado neste aspecto, e foram 2 questões que o Dr. José Augusto falou. Uma
É a necessidade por novos modelos assistenciais, e aí quando a gente está falando da atenção primária, como se a atenção primária fosse alguma coisa nova, a gente sabe que não é, mas a nossa dificuldade em atuar com a atenção primária mesmo, de verdade, em ter um médico de família, em ter um cuidado coordenado. Então isso está ficando cada vez mais forte, e a gente vê outras operadoras de saúde que nem tinham nada a ver com esse modelo de negócio, atuando como uma seguradora, atuando hoje em modelos onde querem trazer aqui o cuidado coordenado, o cuidado centrado no paciente. Então, a gente vê uma mudança grande no mercado por novos modelos assistenciais. Então, falar de atenção primária sem a gente trazer o paciente é impossível, né? Sem trazer o paciente para fazer conosco. E a outra questão é realmente novos modelos de remuneração. Então, olhando para desfechos clínicos e não mais para o pagamento por serviço. Então, isso muda toda a racionalidade das coisas. E aí vocês podem pensar, mas eu sou um médico, atuo no meu consultório, o que isso vai mudar para mim? Vocês podem ter certeza que vai mudar. De alguma forma vai mudar. Como disse o Dr. José Augusto, nada será como antes. Bom, trazendo aqui mudanças no perfil dos pacientes, que lá nos Estados Unidos eles chamam de consumidores, e essa informação, esse estudo era antes da pandemia, né? E agora, depois da pandemia, a gente vai discutir um pouco mais. Esse artigo chama Consumer Driving Healthcare Promise and Performance, e eles dizem que a grande mudança no perfil dos pacientes foi realmente a questão das mídias sociais com acesso à informação. Então, hoje, todo paciente que eles tratam como consumidor, apesar de eu não gostar desse nome, mas o paciente, ele não é mais passivo, ele tem informação. Tudo bem, tem muita informação ruim por aí, mas ele tem informação. O que eu digo é que o médico de 20 e poucos anos atrás, ele era um mago que tinha lá o livro de poções, sabe? Só ele tinha aquelas informações. Hoje, ele continua e continuará sendo o maior detentor do conhecimento, mas não adianta mais ele falar para o paciente, faça isso, sem explicar o porquê, porque senão ele não vai engajar essa pessoa. Essa pessoa vai buscar informações. Muitas vezes esses pacientes chegam no consultório já dizendo qual é o exame que eles querem, o que eles querem fazer, já com um pré-diagnóstico. E aí é o quê? A gente tem que fazer tudo que o paciente quer? Claro que não. O paciente nem sempre tem razão, aliás, na maior parte das vezes não tem razão, e eu vou mostrar o porquê para vocês. Mas aqui cabe uma outra postura profissional. Como eu vou falar com esses pacientes? Como eu vou explicar? Como eu vou dizer para ele que não? Entendeu? Então, assim, tem que ter uma abordagem diferente. A gente não pode mais agir como há 20 e tantos anos atrás. Nos Estados Unidos, pelo menos, os pacientes escolhem os profissionais e as instituições comparando tratamentos, resultados e preços. E eu acredito que essa vai ser uma tendência aqui também. Isso tem também um lado positivo e também um lado negativo no aspecto de trazer uma pressão muito grande aí para os profissionais de saúde. No entanto, que nos Estados Unidos, a maior parte dos profissionais que tem burnout são os médicos, né, em virtude dessa grande exposição. Mas nós vamos ter que aprender a lidar com isso, e isso está chegando aqui, né, então não dá mais para a gente negar. A questão do Health Literacy, que foi o que eu falei para vocês, que é o grau em que os indivíduos têm a capacidade de obter, de processar e compreender informações e serviços básicos de saúde necessários para tomar decisões de saúde adequadas. Como é que a gente engaja um paciente que ele não sabe nem o nome do órgão dele? Chega lá, doutor, estou com dor no figo. Como é que você faz? Então, tem uma história de educação em saúde. Até lembrei uma coisa, doutor José Augusto, bem interessante, quando eu estava fazendo esse trabalho aí na Unimed BH, teve uma enfermeira que contou que chegou um paciente lá que o médico tinha orientado que ela precisava aplicar o supositório. O médico explicou, ela saiu do consultório sem entender, ela achava que ela tinha que tomar o supositório. Aí ela perguntou para a enfermeira explicou, ela também não entendeu. Ela foi entender quando a recepcionista gesticulou para ela como que ela tinha que fazer para usar o supositório. Então isso é interessante, porque a gente acha absurdo, não é? Porque quando que a gente imagina que uma pessoa não sabe como que tem que aplicar o supositório? Só que a gente vive uma realidade muito diferente no Brasil. A gente tem 500 países dentro do nosso país.
Então, isso é importante, a gente entender pela perspectiva do beneficiário, do usuário, do paciente, né? Porque isso vai fazer toda a diferença no desfecho clínico. A gente precisa ter aí a capacitação para o autocuidado, essa foi uma mudança muito grande que aconteceu, tanto na Europa quanto no modelo americano, um modelo de decisão compartilhada. E essa decisão compartilhada pode ser a decisão compartilhada mais diversa. Eu sempre conto essa história, né? Então, assim, deixa eu dar um exemplo. Pode ser uma decisão compartilhada de, olha, você precisa tomar um medicamento 2 vezes ao dia. Ao invés de falar qual é o horário que você tem que tomar, é falar, olha, você tem que tomar o medicamento entre tal hora e tal hora. Quais são os melhores horários para você entender quem é aquela pessoa, porque o desfecho, o engajamento dela no tratamento vai fazer toda a diferença nestas questões. Então, esse modelo de decisão compartilhada pode ser para isso, pode ser para vários tipos de questões, e eu sempre conto essa história do modelo de decisão compartilhada, do que aconteceu comigo. Eu embarquei nessa história de experiência do paciente, eu trabalho mais de 20 anos na área de saúde, fui 16 anos executiva de uma empresa de assistência médica domiciliar, eu era superintendente de marketing, e no meio dessa jornada, minha mãe teve câncer, minha mãe teve um mesotelioma pleural, que como temos aqui, quase todo mundo é médico, vocês sabem o quão agressivo é. E a minha mãe, eu conhecia todo mundo, minha mãe tinha um plano de saúde muito bom, e minha mãe teve uma jornada muito difícil, muito difícil. Foi por isso que eu embarquei nesta jornada de experiência do paciente, porque eu entendi que a gente podia fazer diferente, que o óbvio tinha que ser dito, que quando a gente passa por uma situação e a gente é leigo, a gente não é obrigado a saber. Só que o profissional de saúde não consegue entender aquilo, porque para ele determinadas coisas são óbvias, né? Mas, enfim, nesse processo de modelo de decisão compartilhada, quando minha mãe, o médico tinha dito para mim no diagnóstico, olha, de acordo com os estudos clínicos, esse tipo de paciente falece em 8 meses, a minha mãe sobreviveu 1 ano, porque foi realmente muito agressivo, e ela sobreviveu, não viveu. E no final, quando ela já estava, a morfina já não adiantava, ela já estava num estágio que não tinha mais o que fazer, o médico chamou a gente, ele dividiu a decisão, ele compartilhou a decisão com a gente, no caso comigo, com meu pai e com meu irmão, porque não dava para compartilhar com a minha mãe, porque ela já não estava mais ali, e ele falou, nós temos 2 possibilidades, a gente pode entubá-la, para dar um conforto para ela, ou a gente pode começar a fazer a sedação, mas aqui vem a falência múltipla dos órgãos. Ele dividiu com a gente essa decisão, ele poderia ter decidido sozinho. Então, esta é uma tendência, é o que faz sentido. Só que para eu poder também dividir a decisão, compartilhar a decisão, eu preciso ter aqui a questão do health literacy, eu preciso ter essas pessoas preparadas. Porque, por exemplo, eu já atuava na área de saúde há muito tempo e eu sabia que entubar a minha mãe não ia reverter a situação, não ia trazer nada para ela, nada. Não ia trazer nem qualidade de vida, ela não ia ser estubada e ia ficar tudo bem. Ela ia voltar para a mesma condição. Então, qual era o ganho? Nenhum ganho. Né? Só que se de repente ele tivesse compartilhado essa decisão com uma pessoa que não tivesse esse conhecimento, a pessoa ia falar, vamos entubar, porque qual é o nosso objetivo? Prolongar a vida, mas que vida? Então tudo isso são coisas para a gente refletir o que a gente precisa fazer e como a gente precisa orientar as pessoas. Lá ainda nos Estados Unidos, a questão da informação e transparência nas organizações de saúde é fundamental, com publicação de indicadores clínicos, financeiros, de qualidade, de segurança e de satisfação do paciente. E é isso que faz com que os pacientes realmente, que você fidelize os pacientes a operadoras, a hospitais, a médicos e tudo mais. E, obviamente, os consumidores estão mais informados, engajados e são influenciadores. Então, o que os pacientes atuais querem? Eles querem respeito, eles querem agilidade, eles querem empatia, eles querem proximidade, eles querem personalização. Eles não querem ser tratados como mais um. Eles não querem ser tratados como o diabético. É o fulano que tem diabetes, porque o fulano que tem diabetes vai fazer toda a diferença no resultado clínico. E quando a gente fala em dimensões de uma experiência, a gente tem essa tríade aqui. A primeira coisa é sucesso. O que é sucesso no nosso negócio? O cuidado tem que ser com segurança e qualidade. Esse é o pilar básico. E se eu estou falando aqui do profissional de saúde, tecnicamente eu tenho que ser muito bom. Isso aqui é o fator primordial de sucesso. Mas não adianta só isso. Não adianta só o cuidado ser seguro e de qualidade.
Se o cliente tentar marcar aí uma consulta comigo, um procedimento comigo, se o esforço dele for muito grande, eu não estou oferecendo uma boa experiência. Então, quando eu estou falando em dimensão da experiência, eu tenho que o sucesso aqui, que é o meu básico, com o menor esforço para o cliente e com a maior emoção positiva. Então, vamos lá. Eu sou um médico renomado, tecnicamente eu sou muito bom, com uma excelente formação, mas o paciente não consegue marcar uma consulta comigo. Então, eu não estou oferecendo uma boa experiência. Bom, eu sou bom tecnicamente, o paciente conseguiu agendar uma consulta comigo, mas quando ele vai chegar lá no meu consultório, ele não tem lugar para estacionar, a secretária não olhou na cara dele, então a emoção desse paciente for negativa. Então, eu não estou entregando uma boa experiência. Tá? Então, dimensão da experiência é sucesso, menor esforço para o cliente e emoção positiva. E aí, quando eu falo de memória de uma experiência, é aqui que eu digo que o cliente ou que o paciente nem sempre tem razão e na maior parte das vezes não tem. Por quê? Porque 5% de uma experiência é racional e 95% é emoção. E eu não conheço nenhum serviço na face da Terra onde eu tenha a emoção mais presente do que na área de saúde, principalmente quando a pessoa sente que está faltando, né, a saúde. E aí, a gente trazendo aqui para o contexto, o Barrow Institute é um instituto que congrega as empresas que atuam com experiência do paciente, é um instituto americano, e eles definiram como experiência do paciente a soma de todas as interações que são moldadas pela cultura da organização e que influenciam a percepção do paciente através da continuidade do cuidado. A gente desenvolveu na Patient Centricity Consulting esse nome fácil, né, doutor Antônio Sioff? Fácil de falar, e a sigla é PCC, então eu não posso falar da Kelly do PCC porque não vai pegar muito bem. Mas, para a gente, na Patient Centricity, a gente desenvolveu uma metodologia onde a gente olha a experiência do paciente por 3 pilares estratégicos. O primeiro pilar é segurança e qualidade, e aqui segurança assistencial são todos os estudos e práticas para diminuição e eliminação de riscos na assistência em saúde que podem causar danos para o paciente. O segundo pilar é a atenção centrada no paciente, que é o que eu vejo que no Brasil a gente precisa trabalhar muito, que a gente ainda não tem isso de uma forma sistematizada, que é o quê? O paciente ser tratado com dignidade, compaixão e respeito, é ter o cuidado coordenado, é ter o cuidado personalizado e apoio para o autocuidado. E muitas outras coisas que estão aqui ligadas à atenção centrada no paciente. Eu posso ter um cuidado seguro e não necessariamente ser centrado no paciente. Então, no meu ponto de vista, não estou oferecendo uma boa experiência. E o terceiro pilar estratégico, que é o que todo mundo pensa que é a experiência do paciente, é a excelência na experiência. Então, é olhar a jornada do paciente e entender onde ocorrem as experiências mais difíceis. E aqui tem alguns exemplos, como acesso físico facilitado junto à instituição e aos profissionais de saúde, atendimento de forma ágil, interação humana, informações e orientações necessárias para o seu deslocamento durante a jornada e muitas outras coisas mais. Então, se a gente fosse colocar esses atributos numa jornada do paciente, quando eu estou falando de segurança e qualidade, é um cuidado seguro, são práticas clínicas baseadas em evidência. Quando eu estou falando na atenção centrada no paciente, é o tratamento com dignidade, compaixão e respeito, são necessidades individuais consideradas, ter o paciente e família envolvido na gestão do cuidado, e quando eu estou falando na excelência da jornada, são interações positivas nos pontos de contato, com uma experiência cumulativa positiva. E o que eu posso dizer para vocês, que tem aqui um estudo que não me deixa mentir, é que a ansiedade e o medo, elas atrasam a cura, mas elas são atenuadas pelo apoio emocional e psicológico. Então, quando a gente dá uma notícia para o paciente que já é uma sentença de morte, é muito complicado, né? Então, por isso que na área de saúde a gente precisa tanto prover conhecimento para ajudar os profissionais de saúde a entender como eles se comunicam de uma forma melhor com o paciente. Porque como é que você vai dar uma notícia que o desfecho clínico dessa pessoa vai ser a morte, né? Como a notícia que eu tive da minha mãe, logo assim, de cara, o médico não tinha que me falar? Ele tinha, mas como? Né? Como falar de uma forma acolhedora? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. A gente precisa oferecer ferramentas para os profissionais de saúde, ao invés de ficar massacrando os profissionais de saúde, dizendo que eles são frios, que eles... Enfim, é muito difícil de se colocar no lugar do outro. É muito difícil de falar determinadas coisas.
Bom, a experiência do paciente ela está ligada com a segurança do paciente. Os pacientes podem ser usados como parceiros na identificação de práticas não seguras e ajudar a aumentar a eficácia e a segurança. Uma vez a gente fez um grupo focal com pacientes que tinham passado por uma internação, e eu estou falando bem rápido, porque tem muita coisa ainda para falar para vocês, e aí a gente teve aqui uma paciente que falou que ela estava com pique, né, com acesso venoso, e entrou uma enfermeira no quarto, ela estava internada, e falou assim, olha, dona Maria, todo mundo que entrar aqui para manusear o seu pique precisa lavar as mãos. E a gente normalmente não fala isso. Por quê? Porque é óbvio, só que é óbvio para a gente, não é óbvio para o paciente. Entrou uma técnica de enfermagem e foi manusear lá sem lavar as mãos, ela disse, aqui não, foi a enfermeira-chefe quem me disse. Então, a gente precisa olhar para isso, como que os pacientes e os próprios familiares podem ser parceiros no cuidado. Quando os médicos se comunicam melhor, a coordenação dos cuidados melhora e a adesão às opções de tratamento aumentam, e essas são questões de qualidade. Quando os enfermeiros se comunicam eficazmente com o paciente, os erros de medicação, as úlceras de pressão e as quedas diminuem, e essas são questões de segurança. O Dr. James Merlino, ele foi o Chief Experience Officer da Cleveland Clinic, que é a minha grande escola, e atualmente ele é o Chief Clinical Transformation Officer, e ele diz que a gente foca quase sempre nos procedimentos médicos, e a gente não cuida para que o paciente tenha uma experiência global excelente. A satisfação do paciente deve ser uma prioridade estratégica. Então, falando um pouco de conceitos principais sobre a experiência do paciente, a experiência do paciente ela vai além da satisfação, mas ela deixa os pacientes satisfeitos. Você pode ter um resultado negativo, mas ainda assim uma experiência positiva. Às vezes, o desfecho clínico era a morte, mas a jornada desse paciente foi tão acolhedora que essa família vai ser grata a essa instituição e a esse profissional para o resto da vida. E o que mais acontece, gente, é isso aqui, ó. Você pode ter um resultado positivo, você entrou para fazer um procedimento, mas a experiência foi negativa. Deu tudo certo com o procedimento, mas a experiência foi negativa. A experiência do paciente ela está ligada ao envolvimento dos colaboradores. Quem entrega a experiência são os colaboradores, e isso a gente precisa olhar muito. Não importa se você tem só o seu consultório e os seus colaboradores sejam a empregada, a secretária e a moça que serve café. Todo mundo tem que entender que, de alguma forma, eles estão ajudando a cuidar do paciente. Se você está falando ainda de um hospital, de uma instituição maior, a gente precisa cuidar de quem cuida, para daí a gente conseguir entregar uma boa experiência. Né? Tem um exemplo do ex-presidente Kennedy, que ele fala que ele foi visitar a NASA e chegou lá na NASA e ele perguntou lá para o pessoal, para a pessoa lá da faxina, o que você faz aqui? Aí ela falou assim, eu ajudo o homem a ir à Lua. Então é isso que a gente precisa fazer com os nossos colaboradores. Eles precisam entender que de algum jeito eles estão ajudando a gente a cuidar dos pacientes. E os pacientes julgam os profissionais de saúde não apenas sobre os resultados clínicos, mas também sobre cuidados compassivos, excelentes, centrados no paciente. A experiência do paciente ela vai trazer um novo olhar de compaixão, de humanismo e empatia, gerando alta confiabilidade, trabalho em equipe e inteligência emocional. E a palavra empatia. Empatia é olhar com os olhos do outro, escutar com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Pessoal, nós temos aqui agora uma missão, que eu não sei se ela vai dar certo. A gente tem um vídeo para passar, a Mariana acabou até de me avisar aqui que não sabe se a gente vai conseguir transmitir esse vídeo. Vamos tentar, Mariana? E se eu vou tentar, eu vou tentar. Tá bom. Vou tentar uma gambiarra aqui. Tá bom. Vocês estão vendo? Sim. Você está ouvindo agora? Ainda não. Os dois estão ouvindo. We are here Sim. in a hospital, in your office, In my office, where I am your patient. where I have many patients. I came here today for a checkup, to check in with the hope you can help me feel better. I come here every day to make people feel better, for checkups, to check in with the nurses and patients I care for. I came here for answers about my illness and pain. I'm afraid of what you might find. Afraid you may not find an answer. It is my job to find answers. I went to school for much of my life in order to care for yours. It is my job. We are here in a hospital, in your office, In my office, where I am your patient. where I have many patients. I am more than my cells, more than my chart can show.
I have a wife and children, 4 grandchildren. Please see me. I have a family too, people I care for. I'm here to care. The hospital is large, full of people waiting for their sickness to be named. Do you remember my name? Yes, I remember you, though often I am tired. I leave for work too early and get home too late. I have a long list of patients to see and not enough hours in the day. I'm not a god. Please see me. Everyone hurries here. I'm afraid to ask a question, or I forget my question and then you are gone. I need to know what might be wrong. Please talk to me. I want to have the answers. I studied years for this. I learned the names of every bone and muscle, of diseases and how to treat them. I am not a doctor. The names of pills and procedures sound foreign to me. My body. What will this medicine do to me? How much do I owe per pill, per minute of your time? Please see me. I read your chart, your family history, but I need your help to understand what paper cannot tell. Please help me. I want to be healthy, but I need to know that I can trust you. Please don't be afraid. Talk honestly to me. I am here. I am your patient. You are my patient. Please listen to my story carefully. I want to hear your story, to care for you. Help me understand. Give me the tools I need to be healthy, to help you stay healthy, to be a partner in my care. to be a partner in your care. Please see me. I am your patient. You are my patient. I am here with you, a patient, A doctor a person in your office. in the hospital, We are working to get better. to be better. We are working, patient and doctor together. Please see me. Pronto, obrigada, Mari. Desculpa o estresse aí, gente. A gente está aqui tentando fazer as coisas acontecerem, mas eu acho esse vídeo muito muito bacana, porque realmente eu acho que é abordar essa importância da gente ter empatia por ambos os lados, né? Vocês estão vendo aí minha apresentação agora? Sim? Joia. Então, é olhar... Sim, ok. A gente vê que os profissionais de saúde, eles também não são deuses, né? Eles também têm as questões deles. Então, como que a gente faz com que os pacientes enxerguem isso e como que a gente consegue também enxergar os pacientes de uma outra forma? E aí, então, como que a gente coloca em prática a experiência do paciente nessa época de pandemia? Como o doutor José Augusto já falou de forma brilhante, o sistema de saúde está se transformando num ritmo sem precedentes, que foi impulsionado pela pandemia, e a gente precisa de uma abordagem integrada de saúde, colocando o paciente e os profissionais de saúde no centro dessa equação. E aqui vem uma pequena frase, mas que ela diz tudo. A gente tem que fazer com eles e não para eles. E aqui vem o olhar da importância de co-criar. E quando eu falo co-criar, é co-criar para o paciente, com o paciente e co-criar também com os colaboradores. E aqui, nem vou me alongar, porque o doutor já falou disso tudo, que parecia impossível aconteceu, telemonitoramento, consulta virtual, visita hospitalar virtual, e a gente precisa reimaginar o futuro da saúde, né? Porque os impactos da pandemia, eles mudaram para sempre a forma como a gente vai se relacionar no setor de saúde, e existe a tendência dos serviços acontecerem nos âmbitos físico e digital, então da gente ter realmente essa questão aqui do híbrido. Aqui tem alguns estudos que estão mostrando que 83% dos pacientes esperam usar a telemedicina após o término da pandemia, e tem um dado interessante. Quando a gente estava em algum momento da pandemia, quer dizer, a gente ainda está, mas estou falando do ano passado, e eu estava fazendo algumas atividades lá da Cleveland Clinic, e eu vi um dado que eles apresentaram, que a telemedicina é regulamentada nos Estados Unidos, já era regulamentada. E eles tiveram, com a pandemia, um aumento de 147% de utilização. Então, é mostrar que mesmo
já tendo recursos, as pessoas não usavam porque não enxergavam o valor disso. Então, agora a gente está experimentando a força e está vendo que as coisas realmente vão ser diferentes. Olha só que interessante, até 250 bilhões de dólares são os gastos atuais de saúde dos Estados Unidos que poderiam ser virtualizados. Ou seja, a gente poderia atender de uma outra forma. E aqui algumas possibilidades que a gente tem com tudo isso que está acontecendo. Melhorar o acesso aos cuidados, interagir com o paciente no físico e no digital, oferecer a continuidade do cuidado, como o Dr. José Augusto falou, não é deixar só atendi no pronto atendimento e acabou, é qual é a continuidade disso. Né, a gente precisa parar de ter os atendimentos pontuais. Isso serve para tudo, para o consultório também. E a gente vai usar a tecnologia para ajudar nessa continuidade do cuidado. A gente precisa co-criar junto com o paciente e usar a tecnologia para cuidar de quem cuida. Que a gente tem chamado aqui do Employee Experience, né? A experiência do colaborador. E só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos eles estão usando já o Clubhouse. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de utilizar o Clubhouse, mas com salas fechadas de colaboradores para discutir determinadas coisas, para fazer benchmarking. Eles estão usando aplicativos para acompanhamento psicológico, grupos focais online. Então, são recursos aqui que a gente também pode trazer para a nossa realidade, que a gente já está usando. Eu, em especial, já tenho aí utilizado com alguns dos nossos clientes. E em tempos de transformação, a chave para um retorno bem-sucedido pós-pandemia é o foco nas pessoas, em suas necessidades e expectativas. Só assim a gente vai conseguir atender com uma melhor experiência para o paciente, para o cliente e para o próprio colaborador. Então, o que a gente vê aqui do presente e do futuro é que a gente realmente vai ter um atendimento híbrido e que esse atendimento híbrido vai sim ajudar a ter melhores desfechos clínicos. Então, vão ser necessárias novas competências dos profissionais de saúde, a gente vai ter que aprender a lidar com a tecnologia, aprender qual vai ser a postura que a gente vai ter que assumir com o teleatendimento, quais as regras que a gente vai ter que estabelecer para o atendimento e para o acesso ao médico, estabelecidas e acordadas com os pacientes e familiares. Digamos que eu sou um endocrinologista, eu atendo o paciente só no momento da consulta e vezes respondo as coisas para ele por WhatsApp. Eu vou poder fazer essa continuidade do cuidado com a teleassistência, com o telemonitoramento e tudo mais, e eu vou poder, ao invés de cobrar, de repente, a consulta, eu vou poder cobrar um FII mensal e vou ter aqui os desfechos que eu vou ter que também trazer os resultados desse atendimento. Então, isso tudo vai impactar também em novas formas de cobrança. Aqui tem um modelo do Columbia Primary Care de Nova York, que mostra aqui onde eles fazem, então, esse atendimento primário, que esse atendimento pode ser à distância. Muitas vezes as pessoas também não têm os recursos tecnológicos em casa, a internet é ruim, ela vai até esse consultório, ela tem aqui, nem sempre o médico vai estar presente, vai ter às vezes uma secretária que vai fazer a conexão, ou tem mesmo às vezes uma segunda opinião. Então existem formas diversas aqui, a gente precisa conhecer todas essas formas para a gente ver como que a gente pode implementar no nosso negócio. Então, tudo isso daqui, ele traz elementos de inovação. E agora, só para a gente finalizar, e para a gente ter mais uma emoção, nós vamos passar aqui um outro vídeo, né, Mariana? Nós vamos passar aqui um outro vídeo, e esse vídeo, ele mostra aqui uma interação, é um hospital espanhol, que ele mostra uma interação com realidade virtual e várias outras coisas aqui para trazer para o paciente uma boa experiência. Então, esse é um dos recursos que a gente pode utilizar, mas é um dos, tem milhares. Estão vendo? Sim. Estamos escutando. É ótimo. Hola, Cornejo. ¿Qué tal estás? Me llamo Miau. Para darte la bienvenida a la estación lunar. Te espera un mundo
Pronto, Mari, pode tirar. Ele falou que estava... Eu não sei se vocês escutaram, estava um pouco ruim, né? Ele falou que ele estava encantado. Né? O que você achou? Estou encantado. Então, vocês imaginem aqui, né? Quanta coisa a gente pode fazer, quanta coisa a gente pode ajudar, principalmente em momentos, às vezes, tão difíceis aí. E aí, gente, só para finalizar, a experiência do paciente, ela não é um destino, ela é uma jornada, e todos nós, independente daquilo que a gente faça, se a gente está na linha de frente, se a gente está na área administrativa, todos nós entregamos essa experiência. Então, muito obrigada. Agora, eu terminei, me atrasei um pouquinho, mas agora aí a gente está aberto para discussão, né? Ótimo, excelente. Acho que 2 palestras fantásticas aí. Mexe muito, abre a cabeça e faz a gente pensar bastante aí. Parabéns, tanto Kelly quanto Zé Augusto aí. Eu, aproveitando aqui, eu vou falar, eu vou pegar um comentário do Luiz Antônio. Você, Kelly, falou do preparo do paciente, né, da preparação do paciente, conscientização para ele estar envolvido. Mas, e o outro lado? Como é que a gente se prepara? Como é que essa transição nossa aí? O que a gente precisa para estar engajado? Conscientizar que isso é importante? O que a gente precisa aí fazer? Apanhar? De jeito nenhum, doutor Antônio. O que eu digo é o seguinte, ninguém sai de casa de manhã e fala assim, hoje eu vou maltratar um paciente, hoje eu vou falar de qualquer jeito. Ninguém, de forma nenhuma. Agora, a teoria ela é muito bonita, agora o dia a dia, é o que eu sempre digo, o dia a dia é difícil. Né? Tem dia que você está lá com 500 pacientes para atender, um monte de coisa, aí tem aquele paciente que não desanda. Como é que a gente faz com tudo isso? Então, eu acho que assim, primeiramente, eu acho que o profissional de saúde, hoje, seja qualquer profissional, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, enfim, qualquer um, precisa entender realmente que a gente tem hoje outras demandas,
que nós não somos mais os seres supremos que nós fomos um dia, que a gente falava, eles faziam e acabou. Então, a gente precisa ter realmente uma outra interação. E a gente precisa ter um outro preparo. Eu vejo que essa questão de comunicação em saúde é algo muito delicado e muito difícil, né? Como eu falei, como é que você vai dar a notícia que o filho de alguém vai morrer? Como é que você vai dar a notícia que a mãe de alguém vai morrer? Então, são coisas muito difíceis e que, na verdade, o profissional ele fica espremido ali também, porque é muita coisa e muita responsabilidade para ele. Então, eu acho assim, doutor Antônio, se a gente está falando de um profissional liberal, um profissional que está num consultório, por exemplo, ou que ele tem a clínica dele, bom, se ele está no consultório, eu acho que ele precisa buscar essas informações, essas formações complementares, para ele entender o quanto ele vai se beneficiar dessas coisas todas, o quanto isso vai trazer para ele vantagens estratégicas, competitivas, mais clientes felizes, mais fidelizados e por aí vai. Como ele vai ter menos retrabalho e por aí vai. Se ele tem uma clínica, que aí ele já tem um pessoal trabalhando com ele, aí ele tem uma responsabilidade ainda maior, porque ele precisa trazer esse conhecimento e precisa replicar esse conhecimento e incentivar a equipe dele que trabalha com isso. E se a gente está falando de um hospital, de uma operadora, a gente precisa, como instituição, oferecer essas ferramentas para os nossos colaboradores, né? Porque ninguém nasce sabendo. E como eu trabalho na área de saúde já há 20 e tantos anos, eu sou de uma época lá, dos 20 e tantos anos atrás, que todo mundo achava que a gente tinha que nascer líder, que a gente tinha que nascer sabendo o que falar. E eu acho que ao longo dos anos a saúde vem mostrando, vem se profissionalizando e mostrando que não é assim, que existem ferramentas e que a gente tem que oferecer essas ferramentas para os profissionais. Então, eu acho que é isso. Temos que buscar informação e formação e, se somos instituição, temos que oferecer isso para os nossos colaboradores. Educação, né? Toninho, posso completar? Eu acho que ao longo da nossa vida profissional toda, eu tenho 35 anos de formado, os pacientes aprenderam conosco. E eu acho que agora chegou a hora da gente aprender com os pacientes. Quando eu falo os pacientes, eu não estou falando só do paciente que vai ao consultório, estou falando da sociedade como um todo. Aquele slide que eu coloquei, que tem os 5 atributos que as pessoas veem em todo produto e serviço de sucesso, nós, gestores da área de saúde, temos que nos oferecer isso para o médico, para o profissional, para o enfermeiro. O que nós queremos na hora de prestar o serviço? Nós queremos que o combinado seja transparente. Então, nós precisamos sentar e discutir e ser transparente com as pessoas, com os nossos colegas. Nós precisamos de ter segurança para trabalhar. Então, nós precisamos entregar para as pessoas softwares adequados, prontuários adequados, informações dos nossos pacientes, uma fonte bibliográfica adequada, como a Unimed está fazendo agora com o BMJ. Nós precisamos entregar para o médico uma forma dele atender o paciente de forma cômoda e conveniente para ele, da maneira que ele quiser. Então, se tem um médico mais tecnológico, talvez ele goste mais de usar a tecnologia a serviço da sua assistência. Outro que não é tão tecnológico, talvez utilize de forma diferente. E, principalmente, nós temos que ter um incentivo financeiro para que ele mude o comportamento. As pessoas reagem a incentivos. As pessoas reagem a incentivos, principalmente a incentivos financeiros. Ele precisa ser incentivado a trabalhar de uma forma diferente e, principalmente, ele tem que ser reconhecido pela forma diferente que ele trabalhar. Ele tem que ser valorizado pela forma diferente que ele trabalhar. Chegou o momento, a Kelly falou muito bem, quando nós nos formamos, nós tínhamos professores que eram os detentores do conhecimento amplo e quase que isolado, só eles tinham aquele grande conhecimento. Hoje o conhecimento é muito mais disseminado, e o que vai fazer diferença para as pessoas na hora do atendimento, para as pessoas que forem atendidas, é não só o conhecimento, porque o conhecimento está disseminado para todos nós. Você abre o BMJ no site da Unimed, você vê o último protocolo de uma doença rara, que saiu a semana passada, coisa que só os nossos professores tinham. E agora, o que vai fazer diferença é a forma com que você atende a pessoa, a forma com que você acompanha a pessoa, é o segmento que você dá à pessoa. Nunca mais a assistência
ela vai se encerrar na hora que o paciente fecha a porta e vai embora. Nunca mais. A assistência ela tem que continuar, porque é isso que as pessoas querem. É por isso que quando você usa o Uber, você recebe uma mensagem para avaliar o motorista. É por isso que quando você vai num restaurante, você lê primeiro os comentários sobre aquele restaurante ou um hotel que você vai reservar. É por isso, porque as pessoas querem se manifestar e elas querem ser bem atendidas. Agora, o médico sozinho, Toninho, ele não dá conta de fazer essa transformação isoladamente. Nós vamos ter que oferecer uma série dessas questões para o médico, a tecnologia, a informação, a equipe paramédica para auxiliá-lo. Então, a atribuição nossa como gestor de saúde é muito desafiadora, porque é um novo cenário, e se nós não proporcionarmos isso para o médico, ele vai continuar reclamando do cenário em que ele está vivendo. E como que ele reclama? A gente ouve isso toda hora. Está cada dia mais difícil atender os pacientes. Os pacientes estão cada dia mais difíceis. Os pacientes estão cada dia mais exigentes. Já chegam com o pedido, com os exames que querem fazer, etc, 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 etc. Então, na verdade, nós é que temos que enxergar isso e criar esse cenário, criar essas ferramentas para que o médico e os demais profissionais da saúde consigam fazer essa mudança na hora de atender as pessoas e de forma que agrade as pessoas e que elas saiam satisfeitas. Isso é que é importante. Veja uma coisa interessante. O momento da pandemia foi um momento de extrema insegurança para as pessoas, mas foi o ano 2020 em que a Unimed teve o melhor resultado de satisfação dos clientes. 98% dos nossos clientes disseram que confiam na Unimed. Por quê? Porque viram atitudes da Unimed naquele momento. Então, na verdade, é isso que as pessoas querem, é ver da nossa parte atitudes diferentes, atitude em prol de uma melhor assistência, mas principalmente reduzindo, como a Kelly falou, reduzindo o esforço e melhorando as emoções que as pessoas têm no contato conosco. Não é fácil, é desafiador, mas cabe a nós, gestores, criar essas iniciativas. Verdade. Posso só complementar também com uma coisinha? Eu concordo plenamente que a questão dos incentivos, elas são são primordiais para a gente conseguir fazer essas transformações. E o incentivo não é só dinheiro, o incentivo é isso, né? Oferecendo conhecimento, suporte, como várias outras coisas. Estamos aqui do seu lado, e isso estou falando para os profissionais de saúde. E eu acho que com relação aos pacientes foi isso, realmente, esse crescimento todo e essa satisfação toda veio da percepção deles de estamos com você, estamos fazendo para você. Agora, eu também acho, doutor, que tem uma coisa aqui que é muito importante. O incentivo financeiro, sem dúvida nenhuma, é importante, mas ele não é a única coisa só que deve ser feita, porque a gente precisa trazer algumas coisas para os profissionais de saúde para tocar o coração, para poder fazer sentido na razão, sabe? É aquela coisa assim, se fosse a sua mãe, você ia atender desse jeito? Se fosse o seu filho, você ia fazer desse jeito? Porque tem muita gente que só vai entender as coisas na hora que eles passam por isso. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa contextualização para os profissionais de saúde de uma forma geral, para que eles repensem. Porque não é que eles são frios. Talvez o dia a dia fez com que eles se tornassem distantes de algumas coisas, porque é muita coisa para fazer. Então, precisa trazer essa sensação ou essa relação de propósito de novo para os profissionais de saúde. Uhum. Ótimo. Zé, em cima disso, né, que vocês dois falaram, desses ganhos, eu concordo que o ganho financeiro no início, ele pode dar um start, mas não é o que vai sustentar. Então, duas colocações. Primeiro, quando é que a gente vai praticar aqui a mudança de forma de remuneração? Quando é que isso vai chegar efetivamente para a gente aqui no Brasil, igual lá fora é feito? E outra, quais os outros ganhos, além do financeiro, para você convencer o profissional a trabalhar dessa forma? Quais são os outros ganhos aí que ele vai ter? Bom, eu acho que você iniciou o nosso ciclo de palestras muito bem quando você coloca o vídeo da cooperativa. E, num dado momento do vídeo, fala exatamente que a cooperativa é uma construção coletiva, e isso é fundamental.
Então, nós temos que, a primeira resposta é que nós temos que construir coletivamente. Segundo, a questão da remuneração, ela não vai ser modificada da noite para o dia e de uma forma ampla no momento curto. Ela vai sofrer gradativas transformações, gradativas mudanças. E eu te dou um exemplo. No próprio âmbito da Unimed BH, hoje, você tem 10% da remuneração já é atrelado aos indicadores individuais. Essa já é uma modificação. Outra questão que vai mudar bastante é que nós vamos deixar de ter remuneração isolada por procedimentos para ter remuneração sobre cuidados. Vou te dar um exemplo. A Kátia, que é pediatra, ela provavelmente vai ser chamada a prestar um serviço a um grupo de crianças e receber por esse contingente de crianças, assim como o Luiz Antônio vai receber pelo cuidado de um grupo de diabéticos, o Ricardo vai receber pelo cuidado de um grupo de pacientes com dor lombar, e assim por diante. Quer dizer, nós vamos transformar o ato isolado do médico, a remuneração do ato isolado no médico, na remuneração de um conjunto de atos, de um conjunto de ações, e nem sempre ele sozinho, frequentemente ele com mais algumas pessoas na equipe, para que ele possa fazer esse tratamento adequado. A Kátia seguramente vai precisar de uma enfermeira na equipe dela para fazer orientação sobre imunização, o Toninho vai precisar de uma nutricionista para auxiliá-lo no cuidado com esses pacientes e assim por diante. Mas a gente transforma o ato isolado de atender um paciente e, principalmente, a gente atende o paciente hoje, Toninho, e fica responsável por tudo. Nós, médicos, nos responsabilizamos por tudo o que acontece com aquele paciente. Nós não damos conta desse modelo mais. Nós, médicos, não fomos formados dessa forma. E nem temos pernas para fazer isso. Eu não entendo de nutrição como uma nutricionista entende. Eu não entendo de cuidados de ferida como uma enfermeira entende. Eu não entendo de recuperação de um pós-operatório ortopédico como um fisioterapeuta entende. Então, nós temos que ter equipes, nós temos que ter e trabalhar em equipes para que a gente possa ter esse melhor cuidado com as pessoas, porque, na verdade, é isso que elas querem. Não é à toa que o slogan da Unimed é cuidar das pessoas, porque as pessoas querem ser bem cuidadas com todos esses atributos que nós falamos. Então, assim, é uma transformação gradual do modelo de assistência, não é só o modelo de atendimento, é o modelo de assistência que vai mudando ao longo do tempo. E isso é gradual. Não dá para fazer isso, assim, no piscar de olhos, até porque nós somos treinados e estamos experientes e experimentados num modelo de assistência que vai ter que se transformar de forma gradativa. Isso mesmo. E aí, assim, né, a gente vê os modelos que estão aí, que já discutem isso há muitos anos, como o modelo americano, né, que tem aí o Porter falando de entrega de valor, que eles olham lá os PRONs e os PRANs, que é o Patient Reported Outcome Measure, que os outcomes são os desfechos clínicos que importam para os pacientes, e o Patient Reported Experience Measure, que aí está muito mais correlacionado à relação da experiência do paciente com a infraestrutura, como ele foi tratado e tudo mais. E a gente vê aí, quando a gente fala em valor em saúde, que a gente já tem uns standard sets, que são algumas ferramentas que você tem para olhar algumas linhas de cuidado, e mesmo assim, ou seja, isso eles já estão fazendo já há alguns anos, e mesmo assim isso ainda realmente é muito difícil de ser feito. Agora, é um processo, né, doutor José Augusto? Ninguém vai dormir de um jeito de um dia e acordar no outro dia do outro. Então, tem uma questão cultural, tem uma questão das ferramentas, de como a gente vai captar essas informações, como a gente vai transformar o cuidado desta forma com os próprios profissionais de saúde. Então, acho que a gente tem um caminho aí a percorrer, mas o importante é a gente começar, né? A partir do princípio, né? Luiz Antônio, você quer fazer alguma pergunta? Ô, Toninho, não. Acho que eu levantei a mão aqui sem querer. Eu já tinha feito aquele comentário. Está com a mão levantada, Toninho. É o Orestes que está com a mão levantada. Está com a mão levantada.
O Toninho levantou a mão para dizer que terminou a caminhada, cumpriu a... Terminei. Andei mais de 3 quilômetros. Quantos passos você deu aí? Orestes, à vontade. Obrigado, parabéns aos palestrantes, a todos os participantes. Eu acho que as ponderações do Zé Augusto, dessa segunda intervenção dele, foram extremamente importantes, e eu apenas gostaria de dizer o que eu sinto no convívio com os colegas. Eles, às vezes, falam assim, não, o fato de um colega tratar melhor o paciente e se engajar nesse tratamento é um dom pessoal. Eu, em parte, acho que isso é válido, mas discordo que isso seja o mais importante. Quer dizer, na verdade, é aquela história do sucesso, 10% inspiração e 90% transpiração. Eu acho que nós precisamos trazer os nossos colegas para aprender a atender. Quer dizer, a nossa formação, e no caso eu me incluo, porque eu sou provavelmente o decano de todos vocês aí, o que nós aprendemos na escola não é o que eu faço hoje no consultório, definitivamente. Quer dizer, não é o exemplo dos meus professores que eu trago para o meu consultório. E isso nós precisamos ensinar os nossos colegas como fazer essa transformação de um modelo para o qual nós fomos educados. Hoje é outra maneira de fazer, e aí eu acho que o grande desafio, a Unimed BH, sempre pioneiro, os nossos colegas que estão na direção estão fazendo isso muito bem, mas a maneira de se acelerar isso, como é? É trazer mais colegas para reuniões, para conversas pessoais, como exemplo. Eu vi nos Estados Unidos, como esse vídeo que a Kelly apresentou, onde os colegas participam de reuniões, onde eles assistem vídeos, criticam, comentam de como aquele colega procedeu, tudo fictício, tudo com artista, naturalmente, mas é um ensinamento real para o colega como proceder. Quer dizer, a faculdade não nos ensinou, e eu digo que me incluo nisso, né? Não nos ensinou como nós devemos ser hoje. E cada vez essa velocidade tem que ser mais rápida. De modo que parabéns, Kelly, parabéns, Augusto, Toninho, pelo sucesso da organização, e boa noite a todos os colegas aí. Muito obrigado pelo tempo que me deram. Obrigado, doutor Orestes. Pessoal, tem aí o link, né, para fazer a avaliação do evento, se vocês puderem responder, é interessante. Já estamos assim, né, 1h30 e coisa, mas só uma provocação, Kelly. Você falou muito da experiência do paciente, do contato, da interação, e a telemedicina nisso aí, como é que fica? Ela quebra um pouquinho isso, não? Tá. Antes queria falar uma coisa para o doutor Orestes. Doutor Orestes, obrigada. E o que você falou, vou te chamar de você, tá? Vou tomar liberdade aqui. E o que você falou tem... Obrigado, à vontade. O que você falou é uma coisa que é a minha percepção. As pessoas acham, hoje os profissionais que atendem assim, com essa empatia e tudo mais, são profissionais que tiveram isso como valor pessoal. Né? Então, eu tive uma família que era assim, então a pessoa é orientada para fazer dessa forma, né? É o jeito dela de ser. E isso não pode mais ficar renegado a esse tipo de postura, porque eu tive uma família que eu aprendi a ser dessa forma, eu trato as pessoas assim, porque eu não tive, eu sofri. Então, não é isso mesmo, tem que ser treinado, tudo isso pode ser treinado, e até isso que você falou sobre essa história dessa técnica, tem uma técnica que chama Problem-Based Interview, onde as consultas às vezes são gravadas, e às vezes podem ser até consultas reais mesmo, obviamente pedindo permissão para o paciente e para o profissional, e depois essa consulta é ali discutida com os médicos para entender quais foram as interações positivas e negativas. Então, só para falar um pouquinho disso. E aí,
doutor Antônio, Toninho, como todo mundo está te chamando. A telemedicina, ela vem para ajudar, ela vem para trazer para a gente mais capilaridade, mais possibilidade de atendimento. A gente vai ter que aprender como utilizar o recurso e tudo mais. Agora, essa história, a tecnologia não vai deixar o atendimento frio? Você pode ser frio pessoalmente, você pode ser frio à distância. E você pode ser caloroso também pessoalmente, e também acolhedor também à distância. Então, a forma, ela não implica nisso. Então, é aí que vem a parte de como a gente vai realmente treinar os profissionais, ajudar os profissionais para que eles consigam utilizar esse recurso da melhor forma possível. Mas veio para ficar, sinto muito dizer, porque tem gente que com certeza vai relutar bastante, mas veio para ficar. E olhem essa metade do copo como cheia, sabe? Porque vai ajudar vocês também na atuação de vocês no dia a dia, vocês podem ter absoluta certeza. É só a gente encaixar direitinho aí nos novos modelos. Doutor Eudes, quer perguntar? Muito, muito breve. Primeiro, cumprimentar Zé Augusto, cumprimentar a Kelly, 2 apresentações excepcionais. Só comentando, quando a gente fala em telemedicina, em todas as tecnologias que estão chegando e ficando aí disponíveis, eu penso que, acho que a questão de mudar o mindset nosso, de lidar com os clientes do ponto de vista individual, é um trabalho que caminha mais lento. A grande questão é como acelerar isso. E a grande pergunta é, até onde nós podemos utilizar essa combinação do virtual com o físico para transformar isso em mecanismos aceleradores nessa transformação do cuidado. Quer falar primeiro, doutor José Augusto? Quero falar assim. A telemedicina, ela não é uma panaceia, ou seja, ela não serve para tudo, e ela não é substitutiva, ou seja, ela não vai substituir o papel do médico. Isso tem que ficar muito claro. A telemedicina é uma ferramenta, ela é uma ferramenta e ela tem várias utilidades em uma enormidade de situações. A consulta online COVID é um exemplo. Nós tivemos 240 mil consultas, só 5% das pessoas que tiveram que ser encaminhadas a um pronto atendimento. 95% foram orientadas e ficaram em casa. Por quê? Porque era uma doença conhecida, com os sintomas conhecidos, com a evolução conhecida, com o tratamento conhecido, ou seja, a pessoa também tinha as informações. Então, nesse ponto, a telemedicina ajuda muito. Então, ela vai ser utilizada de forma gradual e progressiva. Por exemplo, no monitoramento de pacientes crônicos, pode ser muito útil. No monitoramento de pacientes com doenças mentais, pode ser muito útil. No acompanhamento pós-alta de pacientes, sejam clínicos ou sejam cirúrgicos. Na orientação de atividades físicas, nutricionais, sociais e etc., que a pessoa pode. Também, na interconsulta entre 2 médicos à distância e levando para as pessoas nos lugares mais distantes a melhor assistência. Por exemplo, um clínico geral lá em Salto da Divisa pode fotografar uma lesão e mandar para o professor de dermatologia da UFMG para analisar, ao invés do paciente pegar um ônibus, andar 16 horas de viagem no ônibus e chegar aqui e esperar 4 horas para ser atendido. É o esforço que a Kelly está falando. Então, em resumo, a telemedicina, ela, ao contrário das tecnologias do passado, ressonância, aparelhagem, órteses, próteses, que sempre trouxeram mais custos para a saúde, a telemedicina, ela vai levar mais assistência para as pessoas de uma forma mais barata, exatamente porque ela é um recurso disponível para todos, e ela é um recurso que é escalável, ou seja, eu tenho um software com o qual eu posso atender 30, 50, 200, 2.000 pacientes. Então, ela sendo escalável, ela facilita o acesso das pessoas à assistência à saúde. Então, por isso que ela vai aumentar, porque ela vai proporcionar acesso de forma segura e de maneira
acessível financeiramente, seja para as instituições, como, por exemplo, o SUS, seja para as pessoas que vão usar. Então, a forma de acelerar isso, Eudes, na minha opinião, é você ir criando novas agregações à assistência, utilizando de ferramentas de tecnologia que podem te ajudar. Então, nunca vai ser substituído o papel do médico. Nunca eu vou dar diagnóstico de uma dor abdominal sem palpar o abdômen do paciente. Nunca eu vou dar um diagnóstico de asma sem fazer uma ausculta pulmonar de um paciente. Nunca. Mas eu posso acompanhar esse paciente ao longo do tempo. Então, às vezes os médicos têm receio da telemedicina por achar que eles vão ser substituídos. Não se trata disso. Se trata dele entender que a tecnologia agora ela chegou para os médicos de atendimento mais simples, que somos nós, os médicos de consultório. Antes, a tecnologia só chegava para o neurocirurgião invasivo, antes só chegava para o hemodinamicista, que todo dia tinha um catéter novo. Não, a tecnologia agora ela vai chegar para nós, médicos comuns, médicos de consultório, médicos que cuidamos de pacientes, que acompanhamos pacientes. É essa tecnologia que está chegando para nós, e nós não podemos ter medo dela, porque, primeiro, que ela veio para ficar, segundo, que ela veio para fazer bem para o paciente, para o cliente, e terceiro, se nós soubermos utilizá-la e não tivermos preconceito nem receio de usar, nós também seremos muito bem contemplados com o uso dessa tecnologia. Isso mesmo, sem nenhuma colocação adicional. É isso, e eu acho que a história do acelerar o processo é o aprendizado que vai trazer, é começar a experimentar e ver ali como isso vai melhorar o seu dia a dia, porque realmente é um complemento, não é nada vai ser substituível. Como é que você vai substituir determinadas coisas? Não dá, mas é o complemento. Eu acho que ao invés de... É isso que a gente precisa pensar, ao invés de a gente atender 10 pacientes, talvez, que a gente poderia atender presencialmente, a gente vai poder atender 20, 30, porque a gente vai atender alguns presencialmente, que são os que a gente precisaria atender, e a complementação dos outros de uma outra forma. Então, é isso mesmo, eu acho que é só realmente botando a mão na massa para aprender e ver que não é um bicho de 7 cabeças e que todo mundo vai sair ganhando com isso. Rafael, você quer perguntar? Sim, eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, eu queria agradecer pela palestra, eu achei que foi muito boa, muito enriquecedora, e eu queria fazer uma pergunta, que com o cooperativismo e o médico se sentindo dono da operação, seria uma vantagem das cooperativas sobre as outras instituições de saúde, isso, porque é como se ele tivesse sendo parte, sendo dono, a mudança aconteceria de uma forma mais rápida, de uma forma mais efetiva, por causa desse senso de pertencimento? Vocês acham que seria uma vantagem do cooperativismo? Queria saber a opinião. Muito obrigado. Vamos lá, José. Bom, Rafael, o fato de sermos cooperativa talvez não nos faça mais ágeis na implantação desse modelo novo de assistência, mas seguramente ele nos faz mais capazes de fazer um melhor modelo de assistência. Eu explico para você. Se você for uma operadora de plano de saúde que não é cooperativa, que é uma empresa privada, uma empresa acionária, você pode fazer um processo de seleção e em 60 dias você tem médicos selecionados e treinados para trabalhar do jeito que você quer. Ok, esse é um modelo. Na cooperativa é diferente. Na cooperativa nós combinamos entre nós. Na cooperativa nós nos convencemos de que aquele modo, de que aquele jeito é o melhor. E na cooperativa nós discutimos a forma que vamos ser reconhecidos por isso, como vamos ser avaliados e como vamos ser remunerados. Então, isso engaja mais a pessoa dentro de um modelo, e isso dá mais sustentabilidade, e sustentabilidade é uma palavra que tem a ver com o tempo, obviamente com longo tempo. Então, de novo, pode não ser mais ágil, mas certamente nós temos capacidade de fazer melhor se nós começarmos a fazer, se pegarmos para fazer. Muito bom. Muito obrigado, José Augusto.
Alguém mais? Alguma outra pergunta? Toninho, eu queria fazer uma pergunta. Vai, Josemar, você manda. Desculpa, eu não vi sua mão aí. Pode ir lá, Josemar. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a FENCOM. Eu acho que esse tipo de evento é muito interessante. Quando a Kátia me falou da organização e tudo, e ela até falou, olha, eu vou chamar a Kelly é uma pessoa que a gente já conhece já há alguns anos, e respeito muito o trabalho dela. Nós nos conhecemos, aliás, num evento que eu participo da organização. A gente tem um grupo de estudo de comunicação que agrega vários professores de universidades do Brasil, e a gente organiza eventos. Nós temos um grupo que estuda a comunicação médica e que está trabalhando dentro da ABEM também com as diretrizes necessárias para a formação do médico do ponto de vista da comunicação. Então, eu participo disso. O meu doutorado foi em comunicação, em habilidade de comunicação. Então, eu tenho assim, uma grande afinidade pelo tema. E antes eu havia feito o meu mestrado exatamente avaliando a adequação da interface entre a atenção primária e a atenção secundária. E já na época, já me incomodava, porque eu, como clínico de uma vida aí de 32 anos de clínica médica e docente já há 25 anos na Universidade Federal, eu me incomodava muito o excesso de encaminhamento e a inapropriedade desses encaminhamentos, que acabavam ocasionando um excesso de demanda na atenção secundária, e isso para o SUS, para o Hospital das Clínicas, era algo muito complicado, porque eu precisava atender um paciente que estava precisando de mim, só que a demanda era muito maior do que a oferta e eu não conseguia dar esse retorno para o paciente. Acho que esse tipo de discussão é extremamente pertinente. Eu acho que nós, cada vez mais, nos distanciamos da formação, de como nós fomos formados, dos nossos exemplos, como o Zé Augusto falou, como Kelly também comentou. Acho que cada vez mais nós temos mesmo que aprender com os nossos pacientes. Aprender, mas nunca deixar de orientar. Aprender com o paciente não é ouvir o que o paciente tem a dizer e fazer o que ele está pedindo. Muitas vezes ele nem sabe, como a Kelly mesmo comentou, se o paciente chega já com uma solicitação de um grupo de exames que ele acha importante fazer, é debater com ele, olha, eu não sei pedir exame, eu não sou pedidor de exame, eu sou médico, então me deixa olhar você, me deixa te avaliar, me deixa ver o que eu posso fazer para te ajudar. Isso é cada vez mais complexo, porque o paciente às vezes não tem paciência para isso, e ele fala, não, doutor, eu só quero o pedido de exame. Então, lidar com isso é cada vez mais um grande desafio. Nós estamos lidando hoje com uma mídia social que tem uma massificação vamos dizer assim, de cuidados completamente atípicos e completamente inoportunos e, vamos dizer assim, desnecessários e negativos até para a pessoa, e que muitas vezes uma grande parte do atendimento médico, a gente fica, às vezes, explicando para o paciente, olha, não é bem assim, o que você está ouvindo lá sobre isso, sobre aquilo, olha, tem que tomar cuidado, porque existe um risco. É muito difícil essa comunicação, e cada vez mais eventos que chamem a atenção para o médico, para prestar atenção no outro. Eu trabalho com ambiente simulado, que você coloca o aluno de paciente sendo atendido pelo outro. Então, muitas vezes é importante para o médico se colocar no lugar do outro, mesmo que seja numa situação hipotética. A Kelly colocou lá, como é que você trabalha? Como é que cada um de nós atende ou opera ou cuida do nosso paciente? Como a gente gostaria de ser atendido. Não tem como, na minha opinião, o médico atender o outro maltratando o outro ou desconsiderando a opinião do paciente. Então, cada vez mais, eu acho que é um aprendizado contínuo. Eu acho que a gente precisa trabalhar. Eu acho que a FENCOM, ela pode ser, sim, um motor. A gente tem outras instituições que têm que trabalhar também nessa linha, mas eu acho que cada vez mais capacitar os médicos, mostrar para o médico o que é uma realidade. E muitas vezes a gente tem que combinar com os russos também, porque muitos colegas que formaram na mesma época que a gente e que estão aí na docência, eles muitas vezes continuam fazendo as mesmas coisas que eles aprenderam na escola. Então precisa mostrar, olha, não é assim, ou pelo menos assim, reflita um pouco sobre a sua prática.
Às vezes eu comento com um colega, eu falo assim, olha, você é um excelente profissional, você é um profissional extremamente qualificado. Podia ser muito melhor visto pelo paciente se você olhasse para ele e desse um sorriso. Se você acolhesse o paciente e perguntasse para ele, o que está te incomodando? São pequenos gestos que às vezes as pessoas esquecem de fazer. E eu já coloquei, às vezes o colega fala para mim, mas eu sou assim mesmo. Eu falei, não, você não é assim mesmo. Você vem sendo assim mesmo até agora. Por que você não busca uma alternativa na sua formação? Por que você não faz uma terapia para se conhecer melhor, para conhecer os seus defeitos, para trabalhar melhor os seus defeitos? Porque uma coisa é o que você é, uma coisa é o que você pensa, e outra coisa é como você tem que se comportar perante o outro. Não é como você acha que deve ser. Existe uma preparação, tem um cuidado, a gente estuda para isso. E, na verdade, as pessoas param, às vezes, e falam, não, eu sou assim, e pronto, acabou, e colocam uma marca, como se fosse assim, um limite da minha tolerância. Né? Eu falo, não é bem assim, as coisas têm que evoluir, eu acho que a gente tem que crescer. Acho que é um grande desafio, às vezes o convencimento da mídia social ele é muito forte, ele dificulta muito o nosso trabalho, mas acho que cada vez mais a gente ouvir o paciente, tentar entender e mostrar para ele que não é bem assim. Eu acho que quando você mostra para o paciente o que ele está fazendo, ele às vezes reflete sobre isso, e muitas vezes ele muda. Ele percebe que ele está sendo enganado, muitas vezes, por uma falsa promessa de algo milagroso que acontece, que as pessoas estão vendendo aí fora, mas com uma coisa muito mais realista. Olha, você precisa aprender a cuidar de você mesmo. Não sou eu que vou cuidar de você, eu vou te ajudar. Se não der certo, eu vou estar junto com você. Eu não estou aqui para te recriminar, eu estou aqui para te ajudar. Mas te ajudar, às vezes, é falar o que você não quer ouvir, e muitas vezes você não está preparado para ouvir. Aquilo que você não gostaria, por uma solução milagrosa, por uma coisa mágica, né? A gente tem que distanciar um pouco disso, mas não deixar de acolher o paciente. Eu falo, se não der certo, eu estou do seu lado. Se você não conseguir, não tem problema, volta, a gente tenta de novo. Tem que ter persistência nessa linha. Eu acho que é isso. Parabéns pelo evento, muito obrigado, Kelly, é sempre um prazer te ouvir. E obrigado, Toninho, obrigado, Kátia, obrigado, Paulo, obrigado, Romulo, pela organização, pelo evento, e pelo Zé Augusto também, pela palestra dele, que eu acho que também a Unimed, ela, embora tenha uma agilidade, como o Zé falou, não de uma operadora, talvez com dono, mas ela vai se adaptar e, com certeza, ela tem algo de diferencial que os outros não têm, que é o próprio cliente falar, não, eu gosto da Unimed, porque eu gosto dos médicos da Unimed. Então, os médicos é que são o grande patrimônio da cooperativa. E essa é a diferença. Gente, um abraço. Obrigada, doutor Josemar. Prazer te rever também, viu? Um abração. Obrigada. Obrigado, Josemar. Algo mais ou vamos partir para o encerramento? Vamos, né? Agora está na hora do vinho, doutor? Isso, agora vamos abrir o vinho e partir para a comemoração. Kelly, Augusto, muitíssimo obrigado. Eu acho que vocês, assim, superaram, né, as expectativas de todos. Eu acho que a fala do Ricardo aí, Ricardo Sobreira, ele colocou que ele vai sair transformado e com a missão de mudar as pessoas à volta dele. Eu acho que é exatamente isso que cada um de nós tem que fazer. A FENCON está iniciando nessa primeira palestra, desse ciclo de palestras, que a gente quer atingir o profissional da ponta, quer atingir o nosso colega que está no dia a dia trabalhando. Então, a gente está programando aí, mensalmente, uma discussão para abordar a carreira, botar a formação, a gente botar a discutir, levar isso para discussão, Zé, para a gente poder ir juntando, né, as pecinhas até a gente conseguir mudar isso aí. Então, o objetivo é esse. Muitíssimo obrigado a vocês dois e obrigado a todos aí por terem tido aí a paciência aí de ficar 2 horas aí nos acompanhando. Firme e forte, hein? Quase todo mundo aqui ainda junto. Gente, olha, só para agradecer, doutora, obrigada pelo convite, obrigada da doutora Kátia, José Augusto, prazer aí estar falando com você, uma pessoa tão experiente, e um prazer de estar aqui com todos vocês, tá, gente? Até mais, eu espero que todo mundo realmente saia daqui olhando a importância da experiência do paciente, de verdade. E Mariana, Tatiana, Eric, Éder, obrigado aí pela força.
Parabéns. Obrigado, Toninho. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado, Carlos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Um abraço a todos, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Um abraço, boa noite. Um abraço. Tchau. Tchau.